Boa noite aos irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de oração. Nós vamos começar orando. Orando pedindo para que Deus abençoe a cada participante deste culto, que abençoe você aí na sua casa, nós aqui, onde quer que você esteja, que nós possamos estar juntos em espírito, louvando e adorando ao nosso Deus e buscando a presença dele através da oração e ouvindo a sua palavra através das leituras, das músicas e da mensagem. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua presença, reunidos, ó Deus, mesmo que distantes, através das redes sociais, Senhor. Nós te louvamos porque temos a oportunidade de te adorar, te buscar, Senhor, buscar a Tua presença, buscar a Tua orientação para as nossas vidas, ó Deus. Te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja com os Teus ouvidos atentos. As orações serão feitas aqui neste momento, Senhor, atendendo os desejos do nosso coração conforme a Tua santa vontade, ó Deus. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos falar essa noite, Senhor, e que seja uma noite marcante na vida de cada um de nós que estamos participando deste culto de louvor, de adoração e de oração, Senhor. Nós te pedimos agradecidos com o perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor nesse instante, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, os versículos de 13 e 14. Diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e amplo é o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que o encontram. Amém. Nós temos muito o que orar, irmãos. Temos recebido diariamente muitas pessoas que necessitam de orações, pessoas que estão internadas, lutando contra a Covid, pessoas que estão
lutando em relação a outros problemas, pessoas que continuam enfrentando a dor do luto, pessoas estão enfrentando desemprego, enfrentando tantas dificuldades, e nós vamos orar nesse momento e agradecer também por muitas vitórias que Deus tem dado a cada um de nós. Se nós formos olhar esses dias difíceis, Deus tem sustentado o seu povo. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez te buscar, Senhor, ter a oportunidade de ouvir o Senhor falar aos nossos corações, ó Deus. Te agradecer a oportunidade, Senhor, que temos de levar as nossas súplicas, os nossos anseios, Senhor, as nossas dificuldades perante o Teu santo altar, Senhor, e confiarmos que o Senhor dará o melhor direcionamento, Senhor, para cada uma das nossas súplicas, independente se entendemos ou não, meu Deus, a Tua vontade. Ó Deus, sabemos que Tu és soberano, Senhor, sobre a terra, sobre todos nós, e sabemos que a Tua vontade é boa, Senhor, que a Tua vontade é agradável para aqueles que fazem a Tua vontade, ó Deus. Abençoe para que cada um de nós, Senhor, continuemos fazendo a Tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Para que cada um de nós, Senhor, abra os olhos para aquilo que tem nos tirado dos Teus caminhos, Senhor. Guia-nos, Senhor. Meu Deus, agora te pedimos para que o Senhor visite cada lar enlutado, Senhor. Muitas pessoas perdendo seus familiares, seus entes queridos, amigos, conhecidos, ó Deus. E nós te pedimos que o Teu Santo Espírito venha visitar a cada coração neste momento, Senhor. Dando paz, acalmando os corações, dando, Senhor, uma situação onde as pessoas tenham, meu Deus, paz neste momento tão difícil, Senhor, que as pessoas tenham a confiança e a fé em Ti, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja visitando a cada leito, seja ele de UTI, de internação, Senhor, até mesmo em casa, que o Senhor esteja visitando a cada leito, Senhor, restaurando, curando, meu Deus, fazendo milagre em cada uma das vidas que estão sendo, meu Deus, testadas diante de Ti, Senhor. Nós sabemos que muitas pessoas, infelizmente, não têm vencido essa luta, Senhor. Tu sabes o motivo, Tu tens um propósito na vida de cada um, Senhor, na vida de cada família. Mas sabemos também que muitos têm escapado, Senhor. E nós dedicamos, Senhor, e entendemos que essa vitória, esse escape, tem vindo dos céus, ó Deus. Sabemos que o Senhor tem usado medicamentos, usado, Senhor, a sabedoria, o conhecimento da medicina, Senhor, mas tem usado também a Tua mão poderosa e curadora, ó Deus. Venha continuar agindo, Senhor, na vida de cada um deles. Te pedimos, ó Deus, para aqueles que se encontram enfermos com outros problemas, Senhor, e que nesses momentos estão tendo dificuldades em buscar, Senhor, um melhor tratamento, esteja direcionando a vida de cada um deles, Senhor. Te pedimos, ó Deus, para aqueles que estão com contratos suspensos, têm vivido dias de dúvidas, Senhor, venha colocar paz no coração deles, assim como aqueles que estão desempregados, Senhor, abra portas de emprego para cada um deles, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, por aqueles que têm triunfado, meu Deus, através de todas as dificuldades, Senhor. Te louvamos por aqueles que têm tido o seu sustento, têm tido saúde, têm tido, meu Deus, a oportunidade de cuidar dos outros, Senhor. Nós te louvamos por isso. Esteja, meu Deus, cuidando dos nossos idosos, das crianças, dos adolescentes, de todos nós, Senhor, nos guardando, nos protegendo, Senhor, nos livrando do mal. Que os Teus anjos estejam acampados, Senhor, em cada lar que está participando deste culto, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor, venha continuar com a Tua igreja, com o pastor Valdomiro, Senhor, na direção dela, Senhor. Esteja também abençoando as outras igrejas, Senhor, que fazem parte do Teu corpo, Senhor. Que nós possamos, unidos, orar, perseverar, Senhor, na busca da Tua presença, da Tua face, Senhor, e da Tua vontade. Essa é a nossa oração, com o perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor.
Mais uma vez nós estamos com vocês, temos o privilégio maravilhoso de poder meditar na palavra de Deus, palavra que nos instrui, nos corrige, nos orienta, palavra de Deus que nos revela Jesus Cristo às nossas vidas. Nós vamos nesse momento ler o texto que servirá de base para a meditação desse dia. Nós vamos ler segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 3 a 6. E aqui o apóstolo nos fala o seguinte: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Amém. Vamos pensar sobre a luta do crente no reino de Deus, no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a vida cristã não é um divertimento, mas é uma batalha que travamos diariamente, e nós temos na nossa vida 3 frentes de luta para vencer a cada dia na nossa jornada cristã. E destacamos então, em primeiro lugar, a nossa carne. A nossa carne, então, é a primeira luta que nós enfrentamos a cada dia, porque ela não se converte e ela se satisfaz com as coisas desse mundo, com os prazeres, com aquilo que realmente está diante de nós. E cada vez mais estão sendo liberado o pecado no mundo, e a nossa carne sempre está tendendo, está pretendendo viver esta realidade. Por isso nós, então, temos essa luta diária na nossa vida cristã. Como soldado de Cristo, nós temos que realmente combater esse mal que está em nós. Por isso que o apóstolo Pedro nos fala em 1 Pedro 2,11, ele diz o seguinte: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra o Espírito. O apóstolo Paulo fala sobre isto quando ele diz que a carne combate o Espírito e o Espírito combate a carne, porque nenhum quer deixar o outro fazer aquilo que quer. E esta é a realidade da nossa luta cristã. Quem não tem essa luta porque já está vencido pela carne, pelo domínio da carne, pelas concupiscências da carne. Por isso que Paulo diz que em Gálatas 5, que andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque há um preço nessa luta, nesse trabalho, nesse combate da nossa carne. E nós temos, para vencer a carne, andar em espírito. Temos que andar em espírito, dominado pelo Espírito de Deus. Segunda batalha que nós travamos diariamente é contra o mundo.
O mundo sempre está colocando diante de nós coisas que contrariam os princípios de Deus. O mundo está sempre tentando denigrir a imagem de Deus, os princípios de Deus, e chamam então os princípios de Deus de tabus, e eles vivem trabalhando, o mundo vive trabalhando para, como diz, né, o mundo, quebrar esses tabus. E nós então temos uma batalha contra o mundo, travamos contra as injustiças do mundo, contra aquilo que desagrada a Deus. Em 1 João 2,15, João fala: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o mundo realmente é contrário à vontade de Deus. Nós temos que viver nesse mundo como se não estivéssemos nele, porque Jesus disse que nós não somos do mundo. Estamos aqui para ser testemunhas, soldados, discípulos de Cristo, aqueles que servem a Cristo, envolvidos com a vontade de Cristo. Por isso não devemos fazer a vontade do mundo. Devemos estar no mundo, mas não ser dominado por ele, não ser um produto do meio. Nós temos que ser de Cristo Jesus. E por último, nessa frente de batalha que nós travamos, nós vemos que temos que combater sempre o diabo. A palavra de Deus nos fala: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao derredor como leão rugindo e procurando quem possa devorar. Então Pedro falando sobre esta verdade, né? Ele está sempre buscando uma chance, uma oportunidade de vencer o crente, de derrotar o crente. A nossa luta é constante, por isso que Pedro disse: vigie, né? Esteja atento. Jesus fala que nós devemos vigiar e orar para não cair em tentação. E nós temos então diariamente que estar vigiando, temos que estar combatendo ao diabo, atentos, sóbrios na vida cristã, para não ser derrotado pelo inimigo. Mas o texto que nós lemos no início fala sobre luta. E nós vamos ver alguns pontos importantes dessa luta que nós precisamos realizar diariamente. Primeiro, o crente precisa lutar porque pertence a Cristo. Jesus veio e colocou o seu reino no mundo, e então agora ele salva, tira as pessoas do reino das trevas e coloca no seu reino de luz. E então, por ser de Cristo, o cristão precisa lutar. Por isso que em Romanos 7:4 nós lemos a palavra de Deus dizendo: assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venham a dar frutos para Deus, para o Senhor. Então Paulo diz, olha, para os judeus, falando sobre isto, ele disse que os judeus eram dominados pela lei, escravos da lei, e agora eles foram libertados disto, né, da lei, das ordenanças da lei, e passaram a pertencer a outro.
pertencer a Cristo, aquele que ressuscitou dos mortos e que por causa disso nós precisamos dar frutos. Nós somos de Cristo e a nossa missão nesse mundo é frutificar para Deus. Em 1 Pedro 2,9, o apóstolo Pedro fala: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós temos uma missão: combater as trevas, combater o mundo, combater o diabo com as grandezas de Deus, com o evangelho de Cristo, anunciar essa verdade, porque nós somos de Cristo. Por isso nós temos que lutar sempre na nossa vida. Em segundo lugar, o crente precisa lutar para fazer as obras de Deus, para realizar o propósito de Deus. Nós somos pecadores e muitas vezes tendemos a viver essa vida fora dos propósitos de Deus, mas nós então estamos no reino de Deus, no mundo, para realmente realizar o propósito de Deus que Ele estabeleceu para nós. Ele nos colocou no seu reino e diz: olha, vocês têm uma missão, um propósito para alcançar, e é isso que nós precisamos fazer. Por isso que Jesus fala em João 15, versículo 5, ele diz assim: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, o objetivo nosso é produzir frutos, fruto de vida correta, de santidade, fruto de uma vida agradável a Deus e fruto do Evangelho, pregando, anunciando, alcançando vidas com a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse, né, que eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Fruto produz para Deus, para a obra de Deus, porque sem mim nada podeis fazer. Então nós temos a direção de Cristo na nossa vida para poder então produzir fruto. Lemos em 1 Coríntios 3,14, a palavra de Deus nos falando: se o que alguém construiu sobre Jesus se permanecer, esse receberá galardão. Então nós estamos no mundo para produzir frutos para Deus e construindo a nossa vida cristã. Nós vimos então que o crente precisa lutar porque vive em conflito com o pecado. Essa é a realidade da nossa vida. Por isso que Romanos 7,15, o apóstolo Paulo, falando a respeito dele como um homem de Deus, um servo de Deus, ele diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não o que prefiro, sim o que detesto. Eu não faço o que eu prefiro, mas o que eu detesto. Eu sou então impulsionado a praticar o pecado, porque é uma luta constante na nossa vida, como nós já falamos no início, da carne e a nossa vida aqui nesse mundo, as oferendas, né, do mundo, as pressões que tentam nos desviar dos propósitos de Deus e praticar as coisas erradas, aceitar então que os princípios de Deus são transitórios, mas eles são eternos, e então nós temos que lutar contra o pecado. Por isso que Romanos 7, 21, Paulo ainda diz:
Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Essa parte nossa que não se converte, que nós falamos, né? Ela sempre está querendo praticar o mal, aquilo que é errado. Por isso que nós temos essa luta constante contra o pecado na nossa vida. Em quarto lugar, o crente precisa lutar porque tem novos propósitos de vida. Nós, quando aceitamos Cristo, recebemos uma vida nova e os nossos objetivos, os nossos propósitos agora são diferentes, são para a glória de Deus. E nós temos que lutar para viver essa realidade, para praticar então o propósito de Deus. Por isso que Romanos 7,6, mas agora, morrendo para aquilo que antes nos pretendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Então, Paulo está dizendo agora, nós temos um modo de vida que é o modo de viver do Espírito. Recebemos de Cristo o Espírito Santo, fomos selados com o Espírito Santo, como ele fala em Efésios 2:13, 1:13 ele fala sobre isto, e então nós agora temos que viver esta vida segundo o Espírito, esse novo modo de vida que o Espírito nos deu. Mas em Romanos 6:4, nós ainda podemos ler a palavra de Deus. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Então, nós realmente temos que lutar para viver segundo os moldes desta vida nova que Cristo nos deu. Ele nos deu essa vida nova, ou seja, Ele vivendo a vida dele em nós, para que nós sejamos aqui nesse mundo seus imitadores, que vivamos de acordo com a vontade do Senhor. Esse é o propósito, por isso nós temos que lutar para alcançar esta vida nova, para viver essa vida nova que o Espírito nos dá a cada dia na nossa jornada, na nossa caminhada cristã. Em quinto lugar, o crente precisa lutar porque tem consciência de sua fraqueza. Nós temos que ter essa consciência que nós somos fracos. Nós não somos super-homens, nem super crente, né? Eu não sou um super discípulo de Jesus, sou limitado, todos nós somos limitados e precisamos então estar lutando contra as nossas fraquezas para não ser derrotado e vencido. Paulo escreve em Romanos 7:18, ele fala: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Então é uma luta constante para poder vencer, né, esses impulsos da nossa vida, o lado obscuro que nós temos, que é o lado sem Cristo, né, da carne. Precisamos lutar. Na carta aos Hebreus 4:15, nós lemos a palavra de Deus nos dizendo: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim
alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, Cristo nos entende, trabalha por nós, trabalha em nós, porque Ele sabe das nossas limitações, das nossas fraquezas. Ele experimentou essas fraquezas na sua vida e lutou contra elas, venceu essas fraquezas porque Ele não pecou. E então nós precisamos lutar também para vencer as nossas fraquezas, nunca ceder às fraquezas que temos em nossa vida. E em sexto lugar, o crente precisa lutar porque almeja uma vida melhor. O crente então precisa almejar uma vida melhor cada dia no seu viver. Romanos 7, 24, nós lemos: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E Paulo, ainda escrevendo a Filipenses 3, 13 e 14, ele fala: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo diz: olha, eu não julgo haver alcançado a perfeição, mas ele diz: uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficaram, os meus sofrimentos, as minhas decepções com pessoas, as perseguições e as cadeias, tudo que ele sofreu, ele esquecia, porque ele agora estava avançando para os que diante deles estavam, aquilo que estava diante dele, novos propósitos, novas vidas, objetivo de alcançar então novas vitórias. E ele avançava para isso, porque o objetivo dele era alcançar então o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quer dizer, agora eu estou caminhando para receber o prêmio, para receber a vitória, para receber a bênção de Deus. Então, nós temos que lutar por uma vida melhor, esquecer do passado. Muitas vezes o passado tem dominado muitas vidas e elas deixam então de se realizar na obra de Deus por isso. Mas Paulo diz: vamos olhar para o futuro, pensar no prêmio que um dia nós vamos receber. Então o crente precisa lutar porque tem convicção da vitória. Em sétimo lugar, nós lemos isso em 1 João 5,4, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então precisamos lutar porque nós temos certeza que em Cristo nós vamos ser vitoriosos. Em Cristo nós vamos ser mais do que vencedor. João está dizendo aqui que o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Também 1 Coríntios 15, 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a nossa luta é constante, nós estamos lutando a cada instante, por isso que Jesus disse: orai e vigiai, por isso que Pedro disse: sede sóbrio e vigiai. Nós temos que viver a nossa vida cristã, vamos dizer, de uma maneira realmente alerta, né? de um modo sóbrio,
consciente do que somos e do que temos que fazer, porque temos que lutar a cada dia. A nossa luta, então, terminando, é uma luta permanente. Não é uma luta aqui e ali, mas é uma luta a cada dia. Quantas vezes nós temos que lutar contra os nossos pensamentos, né? Contra a nossa vontade, a qualquer momento da nossa vida. Então nós temos que lutar. É uma luta constante, mas de uma coisa nós podemos estar certos. Se nós permanecermos seguindo as ordens de Cristo, o comando de Cristo, a direção do Espírito Santo nas nossas vidas, nós vamos vencer, porque nós temos em nós a fé, e a fé, diz a palavra de Deus, é a nossa vitória, é que nos faz triunfantes. Por isso devemos estar pronto e lutando e combatendo os inimigos de Cristo, os inimigos da nossa vida cristã, e certo de que a vitória é nossa para a glória do nosso Deus. Amém. Percebeu que havia algo de errado com Abraão. O seu olhar dizia de sua dor, sua aflição. Um dia logo bem cedinho, sai com Isaac a viajar. Nenhum dos dois escondia chegarem ao lugar onde Deus pedia que se erguesse um altar, deitando o querido filho em bem alto punhal. Mas ele o seu nome chama Abraão, meu servo amado, aqui está. Seu filho vai pra casa com você. Vem, entrega a tua vida, o teu melhor ao Salvador. Vem, submisso e confia nas maravilhas do Senhor. Voltou completa alegria e o coração obedeceu. Mesmo na batalha, a confiança não cedeu. Teríamos também coragem de ser fiéis até o fim. Por mais louco que pareça, seu amor jamais nos deixa. Seu sangue nos deu vida. Não
chegamos ao final do nosso culto, agradecendo a participação de cada irmão, de cada irmã, de cada visitante, ou embora sejamos os visitantes, né, entrando na casa de cada um de vocês, mas agradecendo a participação de você que não é da Igreja Batista Vida e Paz, você que nunca entrou na nossa igreja, fica o convite de participar dos nossos cultos, por enquanto online, na quarta-feira 20 horas, domingo de manhã 10 horas, domingo à noite 19 horas e todos os dias às 6 da manhã e às 20 horas as devocionais. Então fica o convite para participar enquanto pudermos ter presencialmente. Será uma alegria ter vocês participando conosco. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês, que nos dê um restante de semana muito abençoado, cheio de vitórias. Fiquem com Deus, irmãos.